Na apresentação de hoje, a gente vai estudar sobre a associação de geradores síncronos em paralelo. Por que colocar em paralelo e como fazer isso? A ideia é essa. Aqui a gente tem uma foto, né, de uma instalação bem comum, né? Muito comum nas indústrias terem essa situação aqui. A gente tem as máquinas primárias são motores diesel, né? E os geradores que ficam aqui no lado esquerdo. Normalmente, os sistemas de geração de energia elétrica consistem em várias centrais geradoras operando em paralelo. O sistema brasileiro, né, o sistema elétrico brasileiro opera em paralelo. A gente não sabe de onde está consumindo energia elétrica no momento. Né? São várias centrais geradoras em paralelo. Em cada usina pode haver vários geradores, também operando em paralelo. É o caso de Itaipu, por exemplo, que é a mais famosa aqui no Brasil, e tem 20 geradores. Né? 10 do lado brasileiro, operando em 60 Hz, e 10 no lado paraguaio, operando em 50 Hz. O Brasil, dessa energia que vai para o Paraguai, o Brasil compra a maior parte dela também, e aí transforma em corrente contínua, transmite em corrente contínua para o interior de São Paulo, né, onde chega numa subestação inversora, que aí inverte, né, novamente em corrente alternada, em 60 Hz, para ser aplicado no sistema. Então, é um caso que ocorre aqui no Brasil. Vantagens da operação em paralelo. Maior confiabilidade. O que é isso? Se uma unidade única, né, de grande potência constitui a fonte geradora de energia, seja de uma usina geradora ou seja de uma indústria, e se por uma razão qualquer deixar de funcionar, com isso deixará de funcionar também a usina ou a indústria. Então fica dependendo só desse gerador. Né? Enquanto se eu tiver mais de um, eu posso diminuir a carga, né? Desligar algumas coisas e operar com um apenas. Né? Então, as cargas principais, aquelas que não podem parar, né? Às vezes na indústria do setor de informática é um dos que não pode ficar sem alimentação. No entanto, ao invés de uma grande unidade geradora, tivermos várias unidades menores, quando uma necessidade de manutenção, por exemplo, né, as outras estarão disponíveis para fornecer o serviço necessário. Nessa situação, o sistema de geração apresenta uma maior confiabilidade. Uma outra vantagem interessante é o maior rendimento do sistema. Uma unidade, para operar com rendimento máximo, deverá ser carregada até a sua capacidade nominal. É antieconômico operar-se com uma unidade grande, se as cargas a serem supridas são pequenas. Quando o sistema é constituído de várias unidades menores, operadas em paralelo, de acordo com a flutuação da carga, algumas unidades podem ser adicionadas ou removidas, sem problema nenhum. Assim, cada unidade é operada à sua capacidade nominal, ou próxima dela, obtendo o rendimento máximo do sistema. Toda a máquina elétrica ela trabalha vai ter um rendimento melhor se ela estiver perto do seu valor nominal, né? Com a carga perto da nominal. Maior capacidade de geração. Essa é a primeira, né? A primeira coisa que se tem para ligar em paralelo, se leva em consideração. Com o tempo, normalmente a demanda de energia solicitada do sistema aumenta. Assim, para acompanhar esse crescimento, há necessidade de aumentar a capacidade do mesmo. A operação em paralelo permite que sejam acrescentadas novas máquinas, aproveitando as já existentes, o que é vantajoso do ponto de vista econômico. O que a gente tem? No sistema de geração de energia com geradores simples, eu posso ligar geradores de potências diferentes, características diferentes. Tem que ter a mesma frequência, a mesma tensão.
mas pode ter características diferentes. Diferente lá dos transformadores, que eles têm que ter praticamente serem iguais, né? Mas o gerador, eu posso ligar um gerador bem maior que o outro em paralelo sem problema nenhum. Desvantagens da operação em paralelo: maior investimento, é mais caro, né? Maior investimento inicial na construção do prédio, na aquisição de máquinas e dos painéis de comando necessários. Maior complexidade na operação dos geradores, que exige maior formação dos operadores, né? Os técnicos, que aí é a função do técnico, né? Condições necessárias à interligação em paralelo. Vamos começar aqui com um exemplo de quaisquer fontes de tensão, né? Vamos pegar duas baterias, por exemplo. Nesse caso aqui desse circuito, eu tenho duas baterias, bateria de carro. Uma bateria que está carregada com 14,5 volts e uma outra que está com 12, está descarregada. A gente colocou umas resistências ali, já coloquei já de uma forma que dê uma conta redonda, né? Mas bem aproximado do real. Isso aqui é como se fosse fazer o paralelo, né? Um carro não está pegando a bateria, encosta um outro e faz um paralelo, é aquela situação ali. Se a gente fechar o circuito aqui, o que vai acontecer? Eu tenho um circuito fechado aqui, né? Eu tenho uma malha aqui dentro. E aí eu vou ter uma corrente de desequilíbrio. Vou ter uma corrente de desequilíbrio entre uma fonte e outra. Vamos fazer as contas aqui para ver o valor dessa corrente. Isso aqui é um caso bem normal. Fazendo a malha, tenho menos E1, mais o ID vezes o R1, mais o ID vezes R2, mais E2 igual a zero. É aquela malha ali. Trocando os valores, né? Menos 14,5, mais ID vezes 0,010, mais ID mais 0,015, mais 12 igual a zero. Vou juntar isso aqui, né? E passo para o outro lado, menos 14, fica positivo, o 12 que é positivo passa a negativo, e faço a divisão. O ID vai dar 100 amperes. Então vocês veem que é uma brincadeirinha, né? 2,5 volts apenas de diferença de potencial, tensão, e dá uma corrente de 100 amperes. Quem já fez a ligação do paralelo, né, dos carros, já viu, né? Quando faz ali, aquece o condutor. Tem que ser um condutor grosso. Por quê? Porque a corrente é alta mesmo. Então, o que a gente vê aí? Agora a gente vai ver as condições necessárias à interligação em paralelo. A gente viu que eu não posso ter a tensão, né? E a gente vai ver que quase todas as condições levam em consideração isso, o valor da tensão que eu estou ligando em paralelo de uma fonte com a outra. Então aqui vamos ligar as condições necessárias de geradores síncronos trifásicos, que é o nosso assunto aqui. Tem dois geradores, né? Um funcionando, quero ligar um outro em paralelo que vai alimentar cargas. Primeira condição: os geradores devem ter a mesma sequência de fases. Então, a sequência de fases do gerador que vai entrar em paralelo deve ser a mesma do barramento, isto é, dos geradores que estão em operação. Aqui a gente tem uma situação, ó. A gente tem o primeiro gerador 1, RST, e o gerador 2, RTS. Então eu tenho a diferença, eles não estão na mesma sequência. Um está no sentido horário, o outro anti-horário, conforme já foi visto. Se eu pegar nesse ponto aqui, exatamente aqui nesse ponto, o que eu tenho? Ó? Analisando essa S, né? Essa fase S, a curva verde. Uma vai estar no pico e a outra vai estar com um valor negativo ali. Uma em 311,13, o valor ali eu considerei, e o outro com menos 150. Olha a diferença de potencial que a gente tem. 461 volts. Olha a corrente que saiu. Na nosso exemplo inicial lá de 2,5 volts dava 100 amperes, né? E aqui eu tenho 461. Então o que eu
tenho que ter a mesma sequência de fases. Como é que a gente vê isso aí? A verificação pode ser feita de duas formas. Através de um indicador de sequência de fases, o sequencímetro, um instrumento assim, que tu vai encostar ali uma ponta em cada fase, ele vai girar, como tu vê ali na figura, e vai acender uma lâmpada ou outra, né? A gente tem dois tipos, basicamente, de sequencímetro. Um que liga a luzinha ali e outro que liga uma sequência, num sentido ou no outro, né? Liga LEDs, uma luzinha num sentido ou no outro. Então, qualquer um dos dois funciona. A verificação pode ser feita de duas formas, né? Através de um indicador de sequência de fases, que é o sequencímetro. A gente tem dois tipos, né, de sequencímetro. Um onde tem duas luzinhas, ou está num sentido ou está no outro, liga uma ou outra, né, os dois LEDs. E uma outra que são três, que aí dá uma sequência, ou gira uma sequência horária ou anti-horária. Como é que se faz isso então? Pega o sequencímetro, liga em cima, acendeu uma lâmpada, ou girou para um lado, tira, liga no outro, e aí tem que acender do mesmo lado. Não estavam na mesma sequência, está errado, tem que inverter duas fases. É assim que a gente vê a sequência de fases. A outra é através de um motor trifásico, né? É mais comum até de se ter, né? Mas o sequencímetro é um aparelho barato, né? Então quem tem geradores em paralelo não é problema para não ter um sequencímetro. Mas pode ser visto com um motor de indução. Liga-se na tensão do barramento, vai girar para um determinado sentido. Liga para o outro, tem que girar no mesmo sentido, senão está invertido também, tem que inverter duas fases. Então assim é com um motor trifásico. Normalmente um motorzinho bem pequeno, né? Só para ver o sentido de rotação. A segunda condição é a mesma frequência. Os geradores devem ter a mesma frequência. Aqui a gente tem uma situação, né, onde tem dois geradores com frequências diferentes. O gerador 2 tem uma frequência maior do que o gerador 1. Então, se a gente pegar um ponto aqui na fase R, por exemplo, o gerador 1 vai estar lá no pico e a R do gerador 2 não vai estar no pico. Então vai ter lá um 311 e o outro 230. Olha a diferença de potencial. 81 volts de diferença. Né? A nossa comparação das baterias lá, que eram 2,5 dava 100 amperes, eu tenho uma variação de 81. A frequência está errada, mas o vilão é a diferença de potencial. A diferença de tensões entre os geradores. A verificação da frequência pode ser feita através de um frequencímetro, ou de um frequencímetro duplo, ou de um frequencímetro com chave comutadora. Tem várias formas, conforme a disposição que a gente tem no momento. Aqui a gente tem um frequencímetro de lâmpadas, mais antigo, né? Usado nos painéis normalmente. Um outro digital, um pouco mais novo, né? É moderno. Aqui um analógico também de painéis, mas aqui é um frequencímetro duplo, né? Eu posso medir a frequência do velho e do novo juntos. Interessante. E aqui também um duplo, só que de lâmpadas. Não importa qual tipo, todos funcionam bem. Como é que se vê isso aí, né? Se eu tenho um frequencímetro duplo, ligo um na parte superior, né? Antes, né, de entrar da chave que comuta, e o outro depois, né? Então, lá na parte de cima eu estou vendo a frequência do barramento e no de baixo do gerador novo, que eu vou ajustar para que fique na mesma frequência. A terceira condição é os geradores terem a mesma tensão eficaz. Então a gente viu as duas primeiras, que era sequência de fases e a mesma frequência, que levavam a terem tensões diferentes. E agora é a
própria tensão que a gente tem que cuidar. É a terceira condição. E elas todas devem serem conseguidas, as condições nessa ordem que a gente está vendo aqui. Então, se eu tenho os geradores com tensões diferentes, valores eficazes e diferentes, né? Eu tenho o gerador 1 com 220 volts, né? Valor eficaz. O 2, uma tensão menor, 180. Eu vou ter 40 volts aqui de diferença de potencial, que vai levar a uma corrente de desequilíbrio entre os geradores, podendo queimar um deles, né? Ou os dois até. O valor eficaz da tensão depende da estação da máquina. Então, nesse caso aqui, teríamos que ir lá no gerador 2, aumentar a corrente no campo, né? Criar uma indução maior para gerar mais, para igualar o valor da tensão. Podemos verificar a tensão através de 2 voltímetros ou de um voltímetro único, uma chave comutador. Então aqui a gente tem um voltímetro analógico, né? Um voltímetro de painel. Aqui vamos fazer uma situação onde eu uso uma chave comutador, né? Vou ligar ou na parte de cima, numa posição vai medir a tensão do barramento e na outra posição vai medir a tensão do nosso gerador. E assim chegar no valor de igualdade, né? A quarta condição é o sincronismo de fases. O que é o sincronismo de fases, né? É necessário que as tensões das fases que serão interligadas entre si estejam em fase. Eu posso ter uma defasagem entre essas tensões. Se eu tiver um ângulo de defasagem entre uma e outra, ela vai ter todas as condições anteriores, todos obedecidos, mas não vão estar em sincronismo. Vamos ver como é que se faz isso. Aqui é uma situação que representa isso, né? Eu tenho o gerador 1 gerando o máximo, né? O polo norte está no máximo, e o do gerador 2 ele não está bem em cima. Isso aí vai dar a mesma frequência, vai dar a mesma sequência, a mesma tensão eficaz, mas não vão estar em sincronismo. É isso aqui que acontece. Tem diferentes valores. Então, uma vai estar no máximo e a outra não vai estar no máximo. Vai ter uma diferença de potencial. Nesse caso aqui, 21 volts, né, de diferença de potencial. Vai causar de novo a nossa corrente de desequilíbrio. Então, tem que ter o sincronismo. E é nessa ordem assim, né? Primeiro a sequência, depois a frequência, depois a tensão eficaz e por último o sincronismo. Eu não consigo ver o sincronismo antes de obedecer às outras condições. Uma das formas, né, de se verificar isso, né, se estão sincronizadas, é utilizando um sincronoscópio de lâmpadas. Vamos ver essa situação aqui. Se eu tenho H1 ligado na B do barramento, no A do gerador, o H3 eu estou no A e no C, o H2 no C e no B. Eu tenho diferenças de potencial, né? Todas elas vão estar sob a tensão nominal. Mas isso aqui não nos diz, não diz se estão sincronizados ou não. Não diz, porque elas vão estar piscando, mas não vai ter ordem, não vai ter sequência que vão piscar essas lâmpadas, então não diz nada, só vai ter diferença de potencial e elas sempre vão acender. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer isso aqui. Botar a primeira nos duas fases A, né? A do gerador e A do barramento, e as outras em fases diferentes, cruzadas, né? O que acontece? Quando tiver em sincronismo, a lâmpada H1 não vai acender. Por quê? Porque elas não vão ter potencial, diferença de potencial. Vão estar no mesmo potencial, os dois lados, né? Então não vai ter diferença de potencial, ela não vai acender. E H2 e H3 vão estar com o valor nominal, vão acender. Mas também, se não acontecer isso aí, não tiver sincronismo, não nos diz muita coisa, né? Mas o que a gente, com essa situação aí, o que a gente vê? Vai acender essas duas, né? E H1 não vai acender.
Se o gerador novo estiver adiantado, eles vão acender numa sequência horária, como está acontecendo aqui. Qual é a solução? Frear um pouco o gerador novo e após voltar a rotação nominal, porque senão eu vou diminuir a frequência, né? Então eu tenho que dar uma segurada e depois voltar de novo o gerador para eles ficarem naquela situação inicial. Se o gerador novo está atrasado, eles vão piscar no sentido anti-horário. Qual é a solução? Acelerar um pouco um gerador novo e após voltar a rotação nominal, porque senão ele vai ficar com uma frequência maior. Mas aí até, qual situação até? Ficar com H1 desligado e H2 e H3 acesas, né? Com a luminosidade normal, né? Nominal. Tendo essa condição, então a H1 desligada e H2 e H3 ligados, eu posso vir aqui e fechar a chave e ligar em paralelo. Depois de ligados em paralelo, o que acontecer com um gerador vai acontecer com o outro. Eles ficam sincronizados, né? E como se fosse uma engrenagem, né? O que acontecer com um vai acontecer com o outro e eles vão ficar sincronizados mecanicamente. E essa é então a nossa apresentação para a ligação dos geradores síncronos em paralelo. Na próxima, a gente vai ver a distribuição de cargas entre os geradores. Por hoje, era isso.